Bom, então hoje é calor latente, tá? Página 45 do volume 6. É esse aqui. Beleza. Então, dentro do estudo da calorimetria, nós já vimos o conceito de calor, o conceito de calor sensível, que é o calor que eu forneço ao corpo mudando a temperatura. Agora nós vamos ver o conceito de calor latente. O calor latente, pessoal, ele vai ser o calor fornecido ou retirado do corpo quando eu mudo o estado físico. Aí, quando isso ocorre, eu tenho mudança do estado físico sem variação de temperatura. Então, para eu ter os processos de troca de calor, eu tenho que primeiro variar a temperatura do corpo para depois mudar o estado físico. Eu não consigo fazer esse processo direto, tá? Então, o primeiro calor que eu forneço, calor sensível, faz a mudança de temperatura. Aí, o segundo calor que eu forneço é o calor latente, que vai fazer a mudança do estado físico do corpo. Agora, para eu mudar o estado físico de um corpo, eu preciso chegar nas temperaturas de fusão, de ebulição do corpo. Isso numa condição de fornecer calor. Senão eu não consigo fazer essa transformação do estado físico, tá? Então, observe. Calor latente. Você já estudou as fases da matéria e as forças de ligação que mantêm as moléculas presas umas às outras. Para provocar uma mudança de fase, é necessário interferir nessas ligações e, para fazê-lo, deve-se ceder ou retirar energia das partículas. Os nomes das mudanças de fase são a fusão, quando eu passo o corpo do estado sólido para o estado líquido. A mudança do líquido para o gasoso é a vaporização ou ebulição. Então, nesses dois casos aqui, pessoal, fusão, vaporização ou ebulição, eu tenho que fornecer calor ao corpo para mudar o estado. Aí, se eu quiser fazer um processo direto do sólido para o gasoso, eu tenho a sublimação. Ela é tanto do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido. Porém, quando eu faço do sólido para o gasoso, eu estou fornecendo calor ao corpo. E o calor que eu estou fornecendo é na forma de calor latente, ou do estado físico. Tá? Aí os processos inversos. Do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação. Do líquido para o sólido, a solidificação. Nesses dois processos, eu estou retirando calor do corpo. E eu posso ter um processo direto do gasoso para o sólido, que é a sublimação, que também vai ser o processo onde eu vou ter a retirada de calor desse corpo. Então, as mudanças de fase são processos que ocorrem mediante trocas de calor ou variação de pressão. A mudança do gasoso para o sólido é também chamada de Professor, desculpa o sublimação. atraso. Falou, Jonas. Tudo bem, sem problema. E a mudança do gasoso para o líquido, ela é também chamada de liquefação, tá? Por exemplo, esse gasoso para o líquido aí, você, um dia que está muito frio, com chuva, e você se encontra dentro do carro, o que vai acontecer? O vidro no interior do carro vai ficar molhado, porque a sua respiração ela está numa temperatura maior que a do interior do carro. Então, vou ter um processo de liquefação. O vidro fica molhado porque a respiração nossa, que está no estado gasoso, vai se transformar no estado líquido no vidro do veículo, que se encontra a uma menor temperatura. Tá? Então, eu vou retirar calor desse gás, vamos colocar assim. Bom, continuando. Para provocar a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, devemos ceder energia para o material, ou seja, eu tenho que fornecer calor. Para provocar a passagem do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, a gente deve retirar energia do material na forma de calor, tá? Então, usando a água como exemplo,
é interessante observar que, na passagem do líquido para o gasoso, gasta-se mais do que 5 vezes a quantidade de calor utilizada para aquecer a mesma massa de água, desde 0 até 100 graus Celsius. A quantidade de energia envolvida nos processos de mudanças de fase está relacionada ao calor latente. Bom, só comentando aqui, ó, por que eu gasto muito mais energia para passar do líquido para o gasoso do que do sólido para o líquido? Porque do líquido para o gasoso eu tenho um maior afastamento dessas moléculas. Então elas estão mais desagregadas. Então eu preciso de muito mais energia associada a essas moléculas que estão afastadas para fazer a mudança de fase. No sólido, não. Eu tenho uma maior concentração dessas moléculas, elas estão mais unidas, elas estão mais agregadas entre elas, então é mais fácil de separar. Então, eu necessito de menos energia para fazer essa separação, tá? Bom, então vamos determinar o calor latente aí. O calor latente, ele vai ser o calor associado à mudança de fase. Ele sempre vai ocorrer quando eu mudo a característica do corpo, eu faço a mudança de fase do corpo, sem que eu submeta esse corpo a uma variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, eu posso ter gelo a 0 e água a 0, ou seja, eu mudei o estado físico da substância sem que eu fizesse a variação de temperatura. Aqui, daqui a pouco vai ter uma tabela aqui que vai representar muito bem isso para a gente. Então, ó, considere uma situação em que determinada substância pura, sob pressão constante, recebe calor. Se ela aquecer, concluímos que o calor é usado para aumentar a energia cinética média de suas partículas. Estou fornecendo calor, então estou aumentando o grau de agitação dessas partículas. No entanto, se ocorrer mudança de fase, a energia por ela trocada interfere exclusivamente aí, ó, nas ligações entre as partículas. Por isso que eu preciso fornecer mais energia para passar do líquido para o gasoso do que do sólido para o líquido. É devido a essa interferência que eu vou ter nas ligações dessas partículas. Bom, dessa forma, mesmo que o material esteja ganhando ou perdendo energia ao mudar de fase, não ocorrerá variação da energia cinética média e, consequentemente, a temperatura permanecerá constante. Então, ó, quem varia a temperatura é o calor sensível. Então, eu tenho que fornecer calor para variar a temperatura, para depois provocar mudança de estado físico. Então, ó, essa condição é válida para substâncias puras. Em algumas misturas denominadas misturas eutéticas, a temperatura de fusão se mantém constante. Em outras denominadas misturas azeotrópicas, a temperatura de ebulição se mantém constante. Não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar só com substância pura. No nosso caso, nós vamos trabalhar com curva de aquecimento e de resfriamento da água. É o mais comum que a gente trabalha, tá? Tanto é que para exemplificar calor latente, nós vamos usar a curva de aquecimento e de resfriamento da água. Então, ó, os calores latentes de fusão e de vaporização da água são iguais a 80 calorias por grama para eu fazer a fusão, ou seja, para passar do sólido para o líquido, por exemplo, eu tenho que fornecer 80 calorias a cada 1 grama de gelo, por exemplo, para passar ele do sólido para o líquido, e eu tenho que fornecer 540 calorias por grama da água no estado líquido para passá-la para o estado gasoso, por exemplo. Então, quando eu forneço,
eu faço a fusão e a vaporização, tá? Bom, nessas condições, o calor utilizado para provocar a mudança de fase da substância é denominado quantidade de calor latente. E a equação que permite calcular a quantidade de energia envolvida no processo é essa daqui, ó. A quantidade de calor latente envolvida num processo de mudança de fase, ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, para eu estabelecer essa proporcionalidade, eu preciso incluir uma constante. Essa constante, ela está relacionada à capacidade que o corpo tem de fornecer ou retirar calor a cada grama dessa substância. Quem que é essa capacidade? É o calor latente, que vai depender do estado que se encontra a substância, do estado físico que ela se encontra e do tipo da substância. Então, para eu mudar o estado físico de uma certa massa de uma substância qualquer, eu tenho que relacionar a essa mudança de estado físico o seu calor latente, que é o calor que eu forneço ou retiro do corpo para ter essa mudança de estado, tá? Então, ó, na equação, que representa a quantidade de calor usada no processo de mudança de fase, ou seja, é a quantidade de calor que eu vou fornecer ou retirar do corpo para mudar seu estado físico. M é a massa do corpo, da substância que muda de fase. E L é o calor específico latente, que é uma constante que depende do material, como eu acabei de dizer. Normalmente ele é chamado apenas de calor latente, eu não preciso usar o específico aí para determinar. Então, o calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa para mudar de estado físico. A unidade de calor latente no sistema internacional é o joule por quilograma. Mas, como a gente trabalha no sistema usual, a gente trabalha com caloria por grama. É o que eu falei na aula anterior. Eu não vou pegar 1 quilo de uma substância qualquer para fornecer calor a esse 1 quilo de substância para fazer a mudança do estado físico dela ou a mudança de temperatura. Eu vou trabalhar com uma proporção menor. Então, a gente trabalha com a unidade de massa relacionada ao grama, porque eu pego pequenas porções, tá? Bom, se a constante L for isolada na equação aqui, ó, é possível, com interpretação matemática, compreender melhor seu significado. Então, ó, essa representação aqui que relaciona a razão entre a quantidade de calor e a massa da substância define calor latente. Olha lá, ó, é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa. Então, quando eu represento o valor numérico associado a esse calor latente, eu vou ter a quantidade de calor que eu forneço ou retiro para cada grama de determinada substância. Então, observem aqui, ó. O calor latente expressa a quantidade de energia necessária para cada unidade de massa da substância mudar de fase. Cada unidade de massa, cada grama da massa dessa substância. Desse modo, afirmar que o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama significa dizer que, para passar da fase sólida para a líquida, cada grama dessa substância necessita absorver 80 calorias na forma de calor. No processo contrário, ou seja, na solidificação, é necessário que essa mesma massa perca igual quantidade de energia,
Por isso o calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. Esse menos aqui, ó, indica essa perda de quantidade de energia. E ambos processos, fusão e solidificação, ocorrem a uma mesma temperatura. Então, eu posso ter água no estado sólido a 0 graus, mantendo a temperatura de 0 graus, fornecendo calor para mudar o estado físico, eu posso ter uma mesma quantidade de água no estado líquido a 0 graus, tá? Na tabela a seguir, apresentam-se valores do calor latente de fusão e de vaporização de algumas substâncias. Então, ó, só fazendo um apanhado geral aqui. O mercúrio, a temperatura de fusão dele é menos 39 graus Celsius. Então, eu tenho mercúrio no estado sólido a menos 39. Aí, o que eu preciso fazer? Para passar o mercúrio para o estado líquido, eu preciso fornecer 2,7 calorias por grama dessa substância para passar ele do líquido, sólido para o líquido. Por isso que a gente usa mercúrio em termômetro. Mercúrio, apesar de ser um metal, em temperaturas ambiente, ele mantém seu estado líquido, tá? Então, mesmo que ele sofra uma variação grande de temperatura, ele vai manter o seu estado líquido, porque a temperatura de vaporização dele é de 357 graus Celsius. Então, lá no termômetro clínico, né, que a gente usa para medir a temperatura do corpo, como a variação de temperatura do corpo é pequena, ele vai sempre manter no estado líquido. Tá? Ninguém vai chegar a 357 graus de temperatura interna do corpo para mudar o estado físico do mercúrio dentro do bulbo, tá? Do termômetro. Então, ó, outro exemplo aqui, ó. Temperatura de fusão da água é 0, ou seja, a água passa do estado sólido para o estado líquido a partir de 0 graus. Então, para eu fazer essa mudança de fase do sólido para o líquido, eu preciso fornecer 80 calorias por grama para cada massa, né, de água, para ter essa mudança. Então, por exemplo, para 1 grama de água no estado sólido, para passar esse 1 grama de água do sólido para o líquido, eu preciso fornecer 80 calorias. Agora, como a temperatura de vaporização da água é de 100 graus Celsius, para eu passar essa água do estado líquido a 100 para o estado de vapor a 100, eu preciso fornecer 540 calorias por cada grama. Por que é maior esse fornecimento de energia? Por causa da condição de agregação dessas moléculas, elas estão mais afastadas. Então, para eu separar isso que já está afastado, eu preciso fornecer mais calor. Tá? Bom, continuando. Observações importantes. Primeira, na mudança de fase de substâncias puras sob pressão constante, isso tem que ficar bem claro, pessoal. A temperatura permanece constante durante todo o processo. Então, se, por exemplo, eu tenho um cubo de gelo a menos 20 graus. Para eu fazer a mudança de estado físico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar a essa temperatura de menos 20 para 0. Então, esse processo eu forneci calor variando a temperatura, é calor sensível. Agora, para eu mudar o estado físico desse gelo agora que se encontra a 0 em água, eu tenho que fornecer calor, fazendo a mudança de fase, porém mantendo essa temperatura 0 constante. Tá? Aí só depois eu vou variar a temperatura até 100 para depois fazer o processo de vaporização. Na vaporização também eu vou ter uma temperatura constante na mudança de fase. Bom, cada substância muda de fase a uma determinada temperatura. E para uma mesma substância, fusão e vaporização ocorrem em temperaturas diferentes. Vou voltar aqui, ó, para a água, por exemplo.
A fusão ocorre a 0. E a vaporização dela? Ocorre a 100. O cobre, a fusão do cobre ocorre a 1083 graus Celsius. E a vaporização a 2595. Então, cada substância tem a sua temperatura de fusão e tem a sua temperatura de vaporização, onde essas temperaturas são diferentes para que ocorram as mudanças de fase. 3. As temperaturas de fusão e de solidificação de determinadas substâncias são as mesmas, tá? Só muda o sinal na hora de trocar o calor. Para fundir, eu forneço calor. Para solidificar, eu retiro o calor do corpo. 4. As temperaturas de ebulição e de condensação de determinadas substâncias são as mesmas. O que muda? Igual a afirmação 3, a observação 3, a maneira que eu vou fornecer calor, né? A maneira que esse calor vai estar associado. Para ter a ebulição, eu vou fornecer calor, e para ter a condensação, eu vou retirar calor. Então, para fechar, ó, os calores latentes de fusão e de solidificação de determinada substância têm os mesmos valores em módulo. A diferença está apenas no sinal positivo para a fusão, no caso, o material ganha energia, e negativo para a solidificação, o material perde energia. Isso também ocorre para os calores latentes de vaporização e condensação. Então, ó, calor latente de fusão, ele é igual ao calor latente de solidificação com sinal negativo. Por quê? Porque para fundir, o corpo ganha energia e para solidificar, o corpo perde energia. Assim, na vaporização e na condensação. Para vaporizar, o corpo tem que ganhar energia, então o calor latente é positivo. E para condensar, o corpo tem que perder energia. Então, por exemplo, na água, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. E o calor latente de solidificação, menos 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. E o de condensação, menos 540 calorias por grama. Tá? Bom, vamos entrar nessas curvas de resfriamento, que é o mais importante para a gente aqui. E ele é bem tranquilo. A gente vai usar o exemplo aqui, a água, tá? Porque eu consigo generalizar tudo. O que vai mudar para as outras substâncias são as temperaturas de fusão, de vaporização, tá? Mas as curvas não mudam. A gente usa como exemplo como a água porque a gente tem a ideia, né, já determinada da temperatura de fusão e da temperatura de vaporização. Então, ó, considere um recipiente com 100 gramas de gelo puro, submetido a uma pressão de 1 atmosfera, inicialmente a uma temperatura de menos 20. Ou seja, a temperatura dele está bem abaixo da temperatura de fusão. Esse recipiente recebe calor de uma fonte térmica a uma taxa constante. O que seria isso? Eu estou colocando esses 100 gramas de gelo dentro de um recipiente, onde esse recipiente vai ser aquecido por uma chama que mantém o calor sempre constante. Ele sempre fornece a mesma quantidade de calor. Bom, depois de certo tempo, observamos os seguintes fenômenos decorrentes desse fornecimento de calor ao sistema. Então, ó, tem uma ilustração aqui. Essa ilustração é perfeita para exemplificar essas mudanças de fase. Vamos observar que tem repetição de letras aí, tá? Isso aí vai ser bem fácil da gente entender. Então, ó, na letra A, o que nós temos? Na etapa A. Calor fornecido pela chama é utilizado para aquecer o gelo até 0. Ou seja, eu não vou fazer a fusão desse gelo diretamente da temperatura de menos 20
transformando esse 100 gramas de gelo em água direto. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fornecer calor para variar a temperatura dele de menos 20 até zero. É a etapa A. Então, que calor que eu forneci aí? Calor sensível. É o calor que faz com que a temperatura do corpo seja variada. Então, nesse caso, o que essa fonte térmica fez? Aqueceu o gelo, tá? De menos 20 até zero. Ah, mas como é que eu vou saber que chegou no zero? Ele vai começar a mudar o estado físico a partir disso. Tá? Vai determinar a intensidade dessa fonte. A quantidade de calor que eu forneço, ela vai interferir no tempo em que esses processos vão acontecer. Se eu tiver uma intensidade de calor maior, eu diminuo o tempo no processo de transformação. Então, a etapa A, o que ela fez? Variou, a temperatura dessa massa de 100 gramas de gelo de menos 20 até zero. Aí eu tenho duas representações para a etapa B. Por que eu tenho essas duas representações? Porque na etapa B, a temperatura vai permanecer constante até que todo o gelo derreta. Então, o que aconteceu na etapa B? A fusão do gelo. Então, na etapa B, eu tive o processo de transformação do gelo sólido a 0 graus para líquido a zero. Então, nessa segunda etapa B aqui, eu tenho toda a água proveniente do gelo a uma temperatura de 0 graus, porque aqui ocorreu a mudança de fase. Aí na etapa C, ó, tem três processos na etapa C. Na etapa C, o calor fornecido aumenta a temperatura do líquido até 100 graus. Então, ó, nessa etapa C aqui, nessa daqui, o calor que eu transferi, né, que foi cedido à água agora, ela passou a temperatura, variou a temperatura dela de 0 para 100. Por que tem três processos na etapa C? Porque ele é mais demorado. As partículas estão menos agregadas uma da outra. Então, eu preciso quebrar isso, eu preciso fornecer muita energia para quebrar isso. Então, ele é um processo que vai decorrer um maior intervalo de tempo, porque eu não mudei a intensidade de calor fornecido, a chama continua a mesma, né? Essa chama aí transfere calor de forma constante, não varia a intensidade. Então, na etapa C, o que eu fiz? Passei a água de 0 para água 100 graus Celsius. Aí, o que a etapa D faz? O calor fornecido é utilizado para a evaporação do líquido. E a temperatura vai permanecer constante. Então, aqui está legal, né? Eu tenho, na etapa A, variação de temperatura de menos 20 para zero. Na etapa B, mudança de fase do gelo sólido para líquido a 0 graus. Na etapa C, variação de temperatura de 0 até 100. Na etapa D, transformação do estado líquido para o estado de vapor. A partir disso aqui, eu vou estar desperdiçando energia. Então, é aquela história. A gente cansa de ver o pessoal, na hora de fazer café, por exemplo, pegar a água lá e deixar a água fervendo. Meu, você está jogando energia fora. E você vai interferir no sabor do café. Tá? Porque o que vai acontecer? A partir do momento que a água começa a ferver, né, que começa a surgir aquelas bolinhas de vapor, ela já chegou a 100 graus. Então, ali você pode desligar e pôr o café para coar. Porque se você deixar muito tempo, você está perdendo a água na forma de vapor para o meio
e ela está atingindo uma temperatura maior que 100 graus. Então, você vai estar cozinhando o pó de café. O sabor do café vai ser diferente, tá? Por exemplo, você vai num local onde você tem uma máquina de café. O sabor do café é diferente do café que você está acostumado a fazer em casa. Por quê? Porque a água da máquina lá vai ser aquecida a 100 graus, para não ter desperdício de energia. Tá? Então, passou, se você, quanto mais tempo você deixa a água ferver, você está desperdiçando energia, porque você está tendo um processo de transformação da água no estado líquido para o vapor que está indo para o meio, e essa água está atingindo uma temperatura maior. Tá? Então, você vai mudar o aroma do café. Tá? É a mesma coisa para o chá. A água começou a ferver lá, você desliga e coloca o chá para fazer a infusão. Vai dar um sabor diferente no chá, né? Antigamente o pessoal tinha mania de pegar o pó de café, misturar com a água e ir cozinhando aquilo ali. Deixava lá meia hora lá cozinhando. O café ficou horrível, tá? Porque a intenção começou a vaporizar, né? Mudou o estado físico, você já desligar e colocar para coar. Então, vamos representar essas etapas num gráfico. Olha aqui, ó. Nós temos as 5 etapas aqui representadas. Então, com base nessas informações, podemos construir um diagrama da temperatura do sistema em função do calor fornecido. Existem uns gráficos que estabelecem a variação de temperatura com o tempo também, tá? Mas não vai mudar muita coisa para a gente, não. Esse diagrama que relaciona a temperatura e a quantidade de calor é conhecida como curva de aquecimento. Nesse nosso caso em questão, esse daqui é a curva de aquecimento da água, tá? Então, ó, tem a etapa A, que é o aquecimento do gelo até 0 graus, ou seja, para eu fundir eu tenho que chegar a zero primeiro. Então, observe, ó, variou a temperatura aqui, essa reta inclinada. Aí na etapa B é a fusão do gelo a temperatura constante de zero. Observe que eu não tenho inclinação da minha reta, ela é paralela ao eixo horizontal. Então, ó, etapa A, aquecimento do gelo até zero. Etapa B, fusão do gelo a zero. Tá? Na etapa C, aquecimento da água proveniente desse gelo até uma temperatura de 100 graus. Por quê? Para eu fazer a ebulição, eu tenho que chegar a 100 graus. Vale lembrar o seguinte, isso é na condição normal, temperatura e pressão, ao nível do mar, tá? Então, lá na praia, a água ferve a 100. Aqui, para nós, ela não ferve a 100, ela ferve numa temperatura inferior, tá? Por quê? Por causa da altitude, beleza? Quanto mais alto, menor a pressão, menor vai ser essa temperatura de fusão e de ebulição. Tá, mas vamos usar a ideia aqui que eu estou numa condição normal, temperatura e pressão, porque senão o cálculo fica complexo, tá? A gente generaliza nessa condição de 1 atm. Bom, a etapa C, como eu já disse, é o aquecimento dessa água proveniente do gelo de 0 a 100. Aí na etapa D, o que vai acontecer? A mudança de fase. Vai passar de líquido aqui, ó, à esquerda, para vapor aqui, a mesma temperatura de 100 graus. Tá? Então, nesse caso, no processo D, eu tenho a ebulição da água a uma temperatura constante de C. Aí, a partir de E, é aquilo que eu falei lá do lance de deixar a água fervendo. É o aquecimento do vapor. No caso, além de ser o aquecimento do vapor, é o desperdício de energia. Tá? Porque esse vapor vai estar indo para o meio. Você vai estar perdendo isso. Então, na hora de coar o café lá, você vai ter menos quantidade do que inicialmente você pôs de água para ferver. Tá? Porque parte dessa água você perdeu para o meio. Então, quando o calor é fornecido a uma taxa constante,
no caso, a chama lá mantém sempre a mesma intensidade, ao longo de um tempo, observamos maior tempo para a vaporização da água do que para a fusão do gelo. Por que que isso ocorre? É por causa do estado de agregação das moléculas que constituem as partículas. No estado sólido, para eu fazer a fusão, elas estão mais agregadas. Então é mais fácil de separar isso. Menos energia eu forneço aqui, ó. A reta aqui em B, ela é menor que a reta aqui em D. Porque em D elas estão mais desagregadas, elas estão mais afastadas. Então eu preciso de mais energia para quebrar essas partículas que estão mais afastadas. Tá? Bom, o processo inverso poderia ocorrer caso, por exemplo, uma amostra de 100 gramas de vapor de água pura fosse resfriada a partir de uma temperatura de 120 graus Celsius, por exemplo. Então, o gráfico é o inverso, né? Nessa situação, as etapas seriam as seguintes. Na A, o que eu tenho que fazer? Baixar a temperatura desse vapor de água de 120 para 100, para começar a fazer a liquefação. A liquefação vai ser o processo onde eu vou retirar calor e transformar a água em estado de vapor para água em estado líquido a 100 graus. Então, ó, o A é o resfriamento do vapor até a temperatura de 100. No B, é liquefação do vapor a uma temperatura constante de 100. Então, o que ocorre nesse processo B aqui? Ó? Eu retiro o calor desse vapor e transformo esse vapor d'água a 100 graus em líquido, água líquida a 100 graus. Um processo de retirada de calor. Aí, o que eu vou ter no processo C? O resfriamento dessa água até 0 graus. Por quê? Porque para eu solidificar, eu tenho que estar a temperatura de 0. Eu não vou solidificar uma temperatura de 30, por exemplo. Tem que cair até 0. Então, aqui, ó, é calor sensível. As retas inclinadas A e C são os calores sensíveis, ou seja, é o calor que eu forneço para variar a temperatura. No caso aqui, para baixar a temperatura. Aí, a partir do momento que essa água chega a 0 graus Celsius, eu vou retirar calor dela para solidificar. Ou seja, no processo de a solidificação da água, a uma temperatura constante de 0 graus Celsius, tá? Por quê? Porque a partir disso, eu consigo diminuir a temperatura dessa água sólida. Aí eu diminuo a temperatura porque o valor que eu quiser, que é o processo E, que é o resfriamento do gelo. Tá? Por exemplo, quero chegar a esse cubo de gelo a uma temperatura de menos 20. Então, a partir do momento que eu solidifiquei, eu posso retirar calor desse gelo, variando sua temperatura. Então, durante o resfriamento, como no aquecimento, as mudanças de fase de substâncias puras ocorrem a uma temperatura constante. Então, vamos observar uma coisa aqui para fechar a nossa ideia. Aí, segunda-feira, a gente entra em diagramas de fase. Para eu resfriar a água para eu fazer a mudança do estado físico da água do vapor para o líquido, eu preciso fornecer muito mais calor do que do líquido para o sólido. Isso também está relacionado à agregação dessas moléculas. Do vapor para o líquido, elas estão muito mais desagregadas, então eu preciso fornecer muito mais calor, retirar muito mais calor, perdão, para eu ter essa mudança de estado. Tá? Bom, na segunda-feira eu vou entrar nesse assunto aqui, que são os diagramas de fase. Só que, como ele é um assunto muito teórico, eu não vou ter tempo útil agora para fazer isso.
Eu só quero que vocês lembrem o seguinte, ó, coloquei até aqui como lembrete, tá? Ó, para ninguém falar que eu não avisei. Atividades da sessão hora de estudo, exercícios do 1 a 20, páginas 58 a 60, volume 6, pessoal. Tá? É essa apostila que nós não terminamos ainda. Viu, Tarek? Volume 6, a data de entrega, dia 21/8, até às 17 horas. Tá? Vamos cumprir com esses horários, porque aí fica bom para todo mundo. Vocês ficam livres mais cedo na sexta-feira e eu consigo arquivar tudo isso sem eu precisar pegar final de semana para fazer essas coisas. Já está difícil fazer durante a semana, então se eu pegar o final de semana ainda, eu vou dar uma pirada, tá? Então, do mais é só isso, por enquanto. Professor, Boa semana para vocês, pois não. quando é que é a data de entrega mesmo que você falou? Dia 21, sexta-feira agora, até às 5. Ah, tá. Tá? É isso Tá. aqui, ó. Deixa eu pôr para você, Rafael. É isso aqui, ó. Beleza? Tá aparecendo aí para você? Tá. Então, beleza. Então, pessoal, por hoje é isso. Boa semana para vocês. Tá? Bom final de semana. Até segunda-feira. Um abraço para todo mundo. Se cuidem aí. Falou, Ellen. Tchau. Tchau, professor. Com Deus. Fica assim, Tchau, professor. tchau, Rafael. Tchau, pessoal. Tchau, Falou. cara. Tchau, Falou, professor. gente. Tchau.